Ora então, muito boa tarde a todos. Para quem não saiba, o meu nome é António Vilaça Pacheco, tenho comigo o Rui Queiroz, eu sou o autor do livro Bitcoin, que lançámos aqui na Feira do Livro no ano de 2018. E hoje estamos ao mesmo tempo não só a fazer aqui a nossa comemoração de 5 anos do livro e da 12ª edição, que está quase esgotada, mas estamos também a gravar um dos nossos episódios do podcast Bitcoin Talks, que sai semanalmente e esta é a nossa 9ª temporada. E, portanto, estamos aqui hoje também para fazer um formato diferente. O Rui Queiroz, que já tem estado também no Bitcoin Talks em alguns dos episódios, e aproveitamos para fazer um episódio com um ambiente da Feira do Livro, que acho que é muito giro, e para celebrar também um bocadinho os nossos 5 anos deste livro, que foi lançado aqui mesmo. Não me lembro se foi nesta praça, mas foi mesmo aqui na Feira do Livro. E, portanto, mais oportuno do que isso seria fazermos um tema que tem a ver com, desde que lancei o livro em 2018, sobre as criptomoedas, sobre Bitcoin especificamente, a mais importante das criptomoedas, o que é que entretanto mudou e como é que era o mercado na altura, como é que é o mercado hoje. Da mesma maneira, como é que era o mercado das criptomoedas antes de 2018 e como é que é agora. Portanto, queremos fazer um contraste, nós chamamos a este episódio o flashback, porque basicamente fazemos aqui uma comparação do que era o mundo das criptomoedas em 2018 e o que é hoje. E se calhar começava por uma coisa, antes de passar aqui a palavra ao Rui, mas começava por uma coisa engraçada, que é, em 2018, quando publiquei o livro, se calhar tinha 3 ou 4 pessoas na plateia, e claro que ela foi enchendo à medida que ia falando, porque o tema, apesar de tudo, desperta curiosidade, e hoje acho que a primeira coisa que muda é que são 20 mil livros vendidos, 12 edições quase esgotadas, e uma plateia de pessoas que já sabem ao que vêm e que já conhecem o tema, e que se calhar até já conhecem o nosso podcast e se calhar até já conhecem o Rui Queiroz. Será assim, Rui? Olha, boa tarde a todos. Obrigado por me convidares para este momento. Eu que em 2013 apresentei a Bitcoin ao António e ele disse que isto nunca ia ser nada e tivemos uma longa conversa que ele fala um bocadinho dela no livro. Em 2013 eu estive a tentar convencê-lo. E uma das questões, um dos flashbacks que eu posso já trazer em cima da mesa são pessoas, tal como o António, que mudaram de opinião sobre a Bitcoin ao longo dos tempos e principalmente a partir do momento que começaram a perceber o que é que a Bitcoin era, o que é que poderia representar para o mundo e que mudança pode fazer na vida das pessoas. E desde 2018 até hoje houve várias pessoas conhecidas no mundo, a começar no Kevin O'Leary, mas mais pessoas que mudaram de opinião. E esse era um... Sim. Eu não mudei de opinião na primeira conversa. A conversa entre mim e o Rui está no livro. Alguns no princípio eu digo que há um amigo que me fala de Bitcoin pela primeira vez. Estou a ver que há aqui pessoas que já leram mesmo o livro, não compraram só. E de facto esse meu amigo é o Rui, que na altura já tinha investido em algumas criptomoedas e a minha dúvida foi aquela... Apenas Bitcoin. Apenas Bitcoin. E que é uma dúvida que eu acho que se mantém. Aquilo que eu levantei, que é o grande problema das criptomoedas, ainda hoje eu mantenho essa possibilidade, porque de facto as criptomoedas vêm a desafiar o poder instituído pela parte dos bancos e a relação que existe entre os bancos e os governos. E isto é uma relação complexa e é uma relação de amor-ódio, mas de muito poder conjunto. E, portanto, neste ambiente é muito difícil entrar um player externo que aquilo que diz que vai fazer é criar a sua própria moeda, criar o seu próprio sistema financeiro, tirando o poder aos governos e aos bancos e colocando o poder nas mãos das pessoas. E, portanto, isto é algo de facto muito diferente, é algo que é muito atrevido e que até hoje estamos a comprovar dia a dia. Cada dia que vemos que funciona, acho que é uma conquista, é uma vitória para o sistema. Cada dia continua vivo. Cada dia continua vivo. Acho que é uma prova de eficiência, é uma prova da proposta inicial, mas sabemos todos que é possível voltarmos a viver num mundo de censura, é possível voltarmos a viver com muita proibição e com muitas castrações naquilo que seja a liberdade individual e a liberdade de escolha, e a moeda será pura eleição aquilo que quem tem o poder do seu lado quer castrar, porque a moeda é poder, não é? Nós vemos isso com as moedas, com o dólar, por ser a moeda de reserva mundial, é o país, é o império que se impõe no mundo inteiro, não é? Portanto, ter a moeda de reserva é ter o poder geopolítico. Sim, António, portanto, mas não vamos falar muito sobre isso, senão nunca mais saímos daqui. E nós temos muitos episódios gravados sobre este tema. É verdade. E quem aqui tiver curiosidade pode ir ao podcast ouvir os nossos episódios.
Mas eu queria trazer aqui algum tema, não sei se queres tu dizer. O outro Podes tema começar. é 2018, não havia, que se soubesse, nenhum país que tivesse Bitcoin. Pelo menos Bitcoin. E hoje, Como moeda oficial. nem como moeda oficial, estava a dizer na sua No Tesouro. própria reserva do Tesouro. Neste momento, nós temos 3 países em que está confirmado que têm, segundo o que eu tive a investigar, o que tem mais dos que estão de facto confirmados, segundo o que eu fui investigar, que é sempre difícil, é a Ucrânia, com 46.351, e a informação veio de pessoas que trabalham portanto, No Tesouro. no Tesouro da Ucrânia. Depois temos El Salvador, toda a gente sabe, tem 13.361, e a Geórgia tem 66. Depois estima-se, não está confirmado, que a Bulgária tenha 260 mil, a China 196 mil, a Rússia tem, mas não se sabe quantas, a Coreia do Norte tem, não se sabe quantas, e um país que ninguém dava nada por ele neste ponto de ter Bitcoin é o Butão. Não sei se já ouviram falar do Butão, que é um país que é o país Mais feliz do mundo. é o mais feliz do mundo. Eles fazem mineração de Bitcoin através portanto, da energia hidroelétrica. Portanto, eles conseguem fazer mineração sem gastar, portanto, sem emissões de CO2. E eles também têm, não sabemos quantas, mas eles têm também Bitcoin. Portanto, em 2018, nenhum destes tinha. Sabemos também uma coisa que não é um país, é que o FBI tem uma quantidade bastante elevada de Bitcoin. E isso é interessante. Toda a que confiscou e que continua a ter, e isso é interessante. É para outro episódio, eu sei. Então vamos lá. Eu também queria trazer aqui 1 ou 2 números. Um deles que me parece engraçado, e aqui um bocadinho diferente, não vamos falar só de Bitcoin, o livro chama-se Bitcoin porque este é o tema raiz de todas as coisas, mas vamos falar aqui de uma coisa diferente em números. Por exemplo, um número para partilhar a diferença em flashback para 2018, em que, por exemplo, o número de trades de NFTs, as pessoas já aqui, quem é que já ouviu, ou é mais fácil se calhar quem é que não ouviu falar em NFTs, aqui, se puderem pôr a mão no ar. Ok? Então, NFTs são, eu não posso explicar tudo hoje, sim senhor. Mas Veja o podcast. São non-fungible tokens, são muito usados hoje para marketing, principalmente, e são um dos motivos que levou muitas das empresas americanas a introduzirem criptomoedas e a terem que aprender sobre criptomoedas para poder criar NFTs. Podemos falar da Nike, podemos falar de todas as grandes empresas mundiais neste momento têm projetos de NFTs. No ano de 2018, as trocas de NFTs na rede de Ethereum eram 54 mil. Em 2023 são 3 milhões 170. Por dia por mês. Por mês. Depois, outra coisa engraçada também em transações, por 7 dias na rede do Bitcoin, em 2018 eram 188 mil transações por cada 7 dias e em 2023 são mais de 500 mil por cada 7 dias. Estamos no ponto mais alto de sempre. Queria também partilhar aqui um outro número que me parece engraçado, que é aquele quando toda a gente corre ao dinheiro, não é? Que tem o nome técnico do bull run, que é quando toda a gente está interessada e toda a gente vai comprar e toda a gente vai ao mercado e comprar criptomoedas. Aconteceu em 2017 o primeiro pico, não foi exatamente em 2018, mas o pico anterior foi em 2017 e no bull run o valor era 1,15 trilhões de market cap na Bitcoin. Em 2021, o bull run último que tivemos, anterior ao próximo, que será para o ano em princípio, 8,15 trilhões. Portanto, estamos a falar de uma escala de valores nestas coisas, em todas elas, de mais de 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes o volume de transações, o volume do bull run de ano para ano. Outro número também técnico, e acabando com os números técnicos já agora, que é para fechar a porta a isto, o hash rate. O hash rate é basicamente a quantidade de processamento registada na rede da Bitcoin, e eu estou a usar o caso da Bitcoin porque continua a ser o mais popular. Hash rate é o tamanho da blockchain, é a capacidade de processamento que a blockchain tem. Portanto, é a saúde, é a segurança financeira, é todas essas coisas. Quanto maior for o número, mais segurança a rede existe dentro da rede. Exatamente. E que em 2018 eram 38 milhões de megahash e em 2023 são 364 milhões de megahash de processamento.
Portanto, é 10 vezes superior, é quase 10 vezes superior. Eu tenho só aqui um número para complementar. Vamos aos Foi que números. quando, em 2021, quando antes da China fazer portanto, banir a mineração na China, o número de hash estava em 185 milhões e baixou para 89 milhões em 2021. Portanto, 2021 para agora subiu mais de 4 vezes, ou cerca de 4 vezes. E não aconteceu nada de muito relevante, ou seja, não tivemos um halving, não vamos cá agora explicar em termos técnicos o que é o halving, que vamos ter este ano, para o ano, aliás, mas, ou seja, há cada vez mais pessoas a fazerem mineração, mais empresas a investirem em mineração, porque cada vez mais pessoas acreditam, ou mais empresas acreditam no propósito da Bitcoin, e isso é uma grande mudança desde 2018. Eu gostava de expandir aqui um bocadinho o tema do hash rate, porque acho que o hash rate é uma palavra chata e difícil, se calhar, para a maioria das pessoas, mas basicamente queria falar um bocadinho sobre o que é que significa, porque isto depois tem a ver com a consequência e o porquê é que isto tem valor, não é? O hash rate, basicamente, como eu disse, é o processamento dos dados. Na verdade, pode parecer ineficiente, mas o que acontece numa rede blockchain é que vários computadores, vamos chamar-lhe assim, vários equipamentos, estão a processar a mesma informação ao mesmo tempo. E estão todos a fazer a mesma coisa. Isto pode parecer inútil, pode parecer ineficiente, mas na verdade o que acontece é que isto é o elemento que traz a segurança. Isto é o que faz com que cada um de nós tenha igual importância. Não há um que é responsável por processar. Se formos todos aqui nodes de processamento, nodes são os nós de ligação de uma blockchain, se cada um de nós for um ponto da blockchain, estamos todos a tentar descobrir o próximo bloco e a encaixar esse bloco para garantir que ele é verdadeiro e que não é corrompido e que não estamos a criar Bitcoin do nada, neste caso. Se cada um de nós... somos um banco central que carrega no botão e imprime dinheiro. Podemos falar um bocadinho sobre isso, porque aí só há uma pessoa a processar, não é? Aí só temos uma pessoa a carregar no botão e a dizer que é preciso criar mais euros e criam-se euros com facilidade. Não é uma pessoa, são 62, na verdade. Que são o Banco dos Bancos, o BIS, que já falámos no episódio do Bitcoin Talks. Quem quiser vai ter que recuar no iTunes e no Spotify e encontrar esses episódios para ver como é que se decide coisas sobre bancos e bancos centrais. Aquilo que eu falava aqui sobre o hash rate, a importância é que cada um de nós é um elemento e cada um de nós é igual aos outros. E, portanto, isto significa que é uma rede aberta à participação, qualquer um pode ter o mesmo direito de igualdade, significa também que qualquer um tem o mesmo poder que qualquer outro. E, portanto, não há aqui protagonistas, não há aqui um conjunto de pessoas que têm mais autoridade, temos todos a mesma autoridade, e como não há uma autoridade superior, somos menos fáceis de corromper, que é aquilo que os humanos têm dificuldade, não é? É que não são algoritmos, são facilmente corrompidos. E não é um problema dos que lá estão, é um problema de todos, é mesmo assim. E, portanto, daí a importância do hash rate. E hoje, quando vemos um hash rate que é 10 vezes maior do que em 2018, para mim é um sinal claro de que passaram 5 anos e temos 10 vezes mais segurança numa rede. E, portanto, parece-me que é uma confirmação de que este sistema de blockchain, de divisão, de participação, é algo que ao longo dos anos está-se a confirmar como, não só está a confirmar o valor base, portanto, sinto que a Bitcoin não se está a perder nos seus princípios, sinto que continua a cumpri-los, e isso é algo que eu acho que é de celebrar para uma coisa que tem um trabalho tão difícil pela frente, que é deparar-se com o desafio de continuar a existir. Esse é o primeiro desafio. Contra os poderes que hoje dominam o dinheiro e o sistema financeiro, porque não é só o dinheiro, não é? Claro. É também o sistema financeiro. Não, mas completamente. O hash rate é... Aliás, quando nós temos uma comunidade no Discord em que temos gerimos a comunidade e conversamos sobre estes temas e de vez em quando eu vou sempre ver este valor do hash rate e partilho com todos os membros para comprovar ou não se as coisas continuam a correr do modo da tese que eu tenho inicial. E este é sempre o primeiro que eu vou. O hash rate está a subir ou está a descer? Quando houve o problema da China, desceu muito rapidamente. Passado pouco tempo, meses, já estava superior ao que estava antes. O que quer dizer que houve interesse do outro lado. Portanto, ou seja, saíram mineradores da China que entraram no outro lado. Curioso, só para falar da China, a China neste momento voltou a abrir as criptomoedas. Primeiro em Hong Kong, mas já não é
A China é sempre muito dúbio tudo o que se passa na China, não só sobre criptomoedas, mas sobre tudo. Mas eles já abriram, Hong Kong já abriu desde o dia 1 de junho. Qualquer pessoa de Hong Kong pode voltar a comprar criptomoedas, e na China também se pode voltar a fazer mineração. Portanto, neste momento os valores, e se vocês forem ver o gráfico, se tivéssemos aqui um projetor, mostrávamos, o gráfico é exponencial neste momento ao nível do hash rate. E sobre isso ainda gostava de dizer mais uma coisa. A descentralização. Deixa-me só dizer, estamos com 15 minutos. Estamos a ir bem. Porque aqui o nosso episódio é limitado pelo tempo da feira e, portanto, temos que controlar aqui um bocadinho os nossos timings. Então, queria só falar ainda sobre uma questão que valoriza ainda mais o hash rate que está em causa agora, porque além de estar 10 vezes superior, ele está mais descentralizado e mais distribuído geograficamente no mundo. Ou seja, se a China concentrava uma quantidade enorme de processamento e poderia até alguém achar, e isto foi levantado muitas vezes nas conversas no ecossistema das criptomoedas, que a China poderia estar a ter um processamento tão grande que a dada altura a China poderia apoderar-se de quase 50% da rede e então poderíamos ter uma dificuldade porque poderia ficar corrompida por um 51% attack, que é algo que também não vamos ter tempo de explicar hoje. Hoje vai ser o dia recorde do que não vamos conseguir explicar. Mas basicamente quem dominar 51% da rede pode fazer um ataque, não é fácil, mas pode tentar fazer um ataque. O que aconteceu desde então é que nestes 5 anos está mais distribuído geograficamente pelo mundo fora. Países que não tinham mineração têm, nomeadamente o norte da Europa. Os Estados Unidos têm muito mais mineração, mas depois temos uma data de outros países que estão a utilizar energias renováveis, nomeadamente no sul da América também, países com energia vulcânica e que são energias altamente ecológicas e que permitem participar na rede utilizando uma energia que de outra forma é desperdiçada. Exatamente. A questão da energia, vou só tomar esse ponto. Para quem não sabe, quando se fala de Bitcoin, gasta muita energia, temos o problema do CO2, etc, etc. A questão é que a energia tem que ser consumida quando é produzida, exceto se for para uma bateria. Pronto, basicamente é isto. Hoje em dia já começam a haver sistemas com bateria, mas há algum tempo atrás não existiam. Ontem estava a pesquisar para este episódio e na Noruega, o ano passado, perderam-se, acho que foram 200 mil bitcoins que podiam ter sido criadas através de mineração, através da energia que foi desperdiçada hidroelétrica que eles tiveram portanto, as barragens tiveram que despejar, quando não precisavam despejar em termos de energéticos, mas precisavam porque já estavam cheias, então foi perdido, eles podiam estar a produzir qualquer coisa e foi perdido. Porque também não... A Bitcoin, aliás, no livro eu falo disso, a Bitcoin tem sido, inclusivamente, um dos maiores promotores de energia renovável no mundo. Porquê? Por causa deste efeito exatamente. Porque muitas vezes quando vamos criar infraestruturas para uma nova cidade ou para uma nova comunidade que implicam energias renováveis, os investimentos em energias renováveis normalmente justificam-se mais com dimensão, com algo que é feito, mas é feito com dimensão. E o problema de dimensionar a energia ao público e à comunidade que a usa é uma dificuldade de ajuste, porque hoje é demasiada, amanhã é certa e depois da amanhã é insuficiente, porque as comunidades crescem. E aqui, qual é que tem sido o papel da Bitcoin nesta utilização de energia e de instalação de sobredimensionamento? Cria-se um sobredimensionamento de uma rede, criando mais capacidade de produção. Aquela que não é utilizada inicialmente é utilizada para mineração. E assim não é desperdiçada. Portanto, nós não estamos a sobredimensionar energia e a deitá-la fora, estamos a sobredimensionar e aquela que não é consumida é conduzida para a mineração de criptomoedas. Resultado, Bitcoin continua a ser uma espécie de uma bateria, na verdade, para guardar energia para o futuro. Michael Saylor tem essa expressão. Michael Saylor é um dos grandes proponentes da Bitcoin, que também não acreditava muito em Bitcoin em 2018 e em 2021 ele é o CEO de uma empresa chamada MicroStrategy, que é a empresa que tem mais Bitcoins de que se conhece, e ele diz exatamente isso, que Bitcoin é uma bateria de energia, basicamente, a energia acumulada. Ele leu o meu livro. Ele leu o teu livro, provavelmente. 18. Não, Michael Saylor é um dos maiores promotores disto, como vocês poderão ver se acompanham nas notícias, não é? O Michael Saylor é das empresas cotadas. Eu acho que as notícias em Portugal não falam sobre o Michael Saylor. Não, eu acho que a informação também de criptomoedas cá não chega ao Michael Saylor, de facto. Mas basicamente é uma empresa cotada em bolsa, não é? E portanto é uma empresa com muito protagonismo. Mas todos terão ouvido, se calhar, sobre a Tesla ter comprado criptomoedas, não sei. Alguém ouviu isto? Querem pôr a mão no ar? 1, 2, 5, 7. Compraram Bitcoin e Dogecoin. A maioria das pessoas ouviu isto. Então, eu gostava de passar aqui uma outra evolução, pode ser? Vamos a isso.
que é falarmos sobre o que é que mudou em termos de rede, em termos de segurança, em termos de números. Agora gostava de falar o que é que mudou também em termos de categorias, porque de facto em 2018 já não se falava só de Bitcoin, já existia o Ethereum e já existia o que eu chamo o sistema operativo das criptomoedas, não é? Que é aquilo que permite criar tokens todos os dias e que hoje existem mais de 62 mil tokens, que todos eles são chamados criptomoedas, embora eu goste de criar uma distinção, mas a quantidade de criptomoedas hoje é enorme, o que não significa, claro, que todos eles tenham valor, como vocês sabem, não é? Assim como podemos todos criar empresas, mas não é por criar uma empresa que ela tem valor, não é? Ela tem valor se o que nós entregamos tem valor, da mesma maneira que uma criptomoeda tem valor se aquilo que ela entrega tem valor. Portanto, é assim. O que eu gostava de falar era aqui de 4 categorias que desde então explodiram, desde que eu lancei o livro em 2018, explodiram como áreas que as criptomoedas estão conectadas. E se calhar primeiro vou enumerá-las e depois podemos conversar aqui e bater umas bolas sobre cada uma delas. Então seriam estas: o metaverso, que é algo que vocês têm ouvido falar, provavelmente tem sido uma expressão mais usada. Os NFTs, que é algo que também eu sinto pelas perguntas que me vão chegando constantemente, os e-mails e as perguntas nas redes sociais, o metaverso e os NFTs aparecem. O Play to Earn, que eu acho que é algo talvez para uma geração mais jovem, que é os jogos para ganhar, digamos assim. E a área de DeFi, que são finanças descentralizadas, que basicamente é a área que concorre mais diretamente com os bancos e com a área financeira. E que são 4 áreas que eu acho que nos últimos 5 anos, desde que saiu a primeira edição, até agora que saiu a 12ª, acho que temos alterações grandes nestas áreas. Queres pegar numa delas à tua escolha? Eu vou pegar naquela que eu gosto mais, que é o Play to Earn, que eu acho que é uma ideia fantástica. Basicamente a ideia é o quê? A ideia é nós estamos a jogar um jogo e ao jogar esse jogo estamos a ganhar dinheiro. Não estou a falar de ganhar dinheiro sendo patrocinado, não é? Para quem é mais novo e conhece agora, há muita gente que ganha dinheiro a jogar FIFAs e outros jogos que eu desconheço completamente, e até há canais de televisão sobre isso, mas não é isso, é qualquer pessoa, como os americanos dizem, o regular Joe, portanto a pessoa normal que está em casa pode ao jogar ganhar dinheiro. E eu há uns anos, há 2 ou 3 anos, eu disse ao António que a empresa que conseguir resolver este tema, ou seja, conseguir criar um jogo que seja lógica a forma com que se ganha dinheiro, vai ter um sucesso brutal. E essa empresa vai ser o início da massificação brutal de criptomoedas. Foram as 2 coisas que eu disse. Até hoje isto ainda não aconteceu, na minha opinião. Nenhuma destas coisas aconteceu, porque é muito difícil que aconteça. O que acontece normalmente são sistemas em que nós jogamos para ganhar, mas precisamos das pessoas que entram, não é? Nós estamos sempre à procura de pessoas que entram novas. E não é bem a forma que vai levar à massificação das criptomoedas. Alguém vai conseguir resolver este problema, de certeza. Não sei quem, eu não consigo resolver de certeza, o António talvez. mas pronto, mas eu acho que é uma área estrondosa e eu acho que nos próximos 10 anos muito vai mudar nesta área. Aliás, o GTA, o Grand Theft Auto, já tem, parece que a nova versão já vai ter uma versão que dá para ganhar dinheiro e usar o dinheiro na vida real. Eu acho que em termos de perceber o dinheiro eletrónico, as pessoas que jogam, o pessoal do gaming, e especialmente os que jogam jogos abertos, ou seja, jogos online de participação aberta, como seja World of Warcraft antigamente, depois, mais tarde, outros jogos que vieram popularizar esta ideia de que o mundo está todo conectado através dos jogos. A partir do momento que temos jogos onde ontem estávamos lá, hoje estamos lá e amanhã estamos lá, e queremos evoluir, queremos criar crescimento na nossa personagem, o nosso personagem passa a ser o nosso avatar, passa a ser uma coisa que nós queremos que amanhã seja mais poderoso do que ontem. Um bocadinho aquilo que também tentamos fazer na vida, não é? Amanhã estar melhor do que ontem. O pessoal do gaming foi sempre quem percebeu melhor as criptomoedas. Porque, de alguma maneira, para eles, os conceitos de dinheiro eletrónico e os conceitos de que o dinheiro processado num ecossistema tem tanto valor como o dinheiro cá fora, isto para quem joga, isto já era muito popular. As pessoas já compravam itens, espadas mágicas, o que for, feitiços, para poder usar no jogo. E pagavam isto com dinheiro, com dólares, com euros, com tudo. Porque percebem a ideia de que o valor é um conceito filosófico. O valor não existe. Podem vender, podem comprar e vender. Seja, podem comprar, pois há liquidez, não tem liquidez, mas é como tudo, é haver um mercado secundário de tudo, não é?
Aquilo que eu acho que é importante e que estas pessoas perceberam por natureza daquilo que faziam, perceberam mais rápido, é a ideia de que não existe valor. Às vezes as pessoas perguntam, e continua-se a ouvir hoje a asneira, porque é uma asneira literalmente, das moedas terem um valor intrínseco. O dólar tem um valor intrínseco, não tem nenhum valor intrínseco. Não tem há dezenas de anos. Aliás, se calhar não tem há centenas, mas podemos fingir que tinha há centenas. Garantidamente, desde o ano de 71, não tem nenhum valor intrínseco. O euro não tem também nenhum valor intrínseco. Nenhuma moeda no mundo tem valor intrínseco e eu acho que hoje não vamos explorar tudo, mas quase nada tem um valor intrínseco. Quase nada tem. Porque as coisas valem isso aquilo agora que nós... era uma grande conversa por muitas horas. Mas é facilmente simplificável. É através da arte, por exemplo. E se eu der esta ideia da arte, eu acho que mais facilmente passa logo a ideia do valor intrínseco, que é, se nós percebermos da arte, vai haver um quadro de um artista famosíssimo e esse quadro, para nós, vai valer um balúrdio. Porque é de um artista famosíssimo e nós só sabemos isto e só valorizamos porque sabemos qual é o nome dele, porque se calhar não é a olhar para o quadro que vamos perceber que ele tem aquele valor todo. Eu não como com aquele quadro, ele não me põe comida na minha mesa, eu não pago a escola do meu filho com aquele quadro, portanto aquele quadro vai ter um valor qualquer para cada pessoa que interpreta o valor do quadro. E eu acho que assim se percebe que o valor de tudo na vida é subjetivo. O dinheiro, então, apesar de ser aquele que as pessoas mais acham que é intrínseco, é o mais subjetivo de todos, até pelas políticas monetárias e pela forma como o dinheiro não tem nada que o sustenta por trás. O dinheiro é emitido, mas não há reserva nenhuma, não há reserva de ouro nenhuma, não há obrigação nenhuma de haver reserva de nada. Os Estados imprimem dinheiro hoje por decretos, por leis, decidem os bancos centrais que imprimem o dinheiro e, portanto, é assim que ele é impresso. Portanto, esta ideia de o dinheiro vale aquilo que nós valorizarmos é uma coisa que as pessoas na Bitcoin têm dificuldade de perceber, mas nos dólares percebem e nos euros também. O que não faz muito sentido. Só faz sentido num aspecto que é, estamos habituados a ele, crescemos com ele, foi assim que os nossos pais ganharam salários, foi nesse dinheiro, mas na verdade, por trás de um e de outro, só está uma valorização empírica e psicológica, de confiança. Não é? Nós confiamos no euro, confiamos nos dólares por causa de quem os gera. Eu diria que é interessante confiar na Bitcoin por causa de quem a gera, que é a matemática, o algoritmo e o processamento de computadores. E principalmente não é nenhum humano. E não é nenhum humano. E isso é muito relevante. Mas olha, só faltam 3 minutos para acabarmos este segmento. Sim, é verdade. Temos aqui uma colaboradora a dar-nos... É verdade. O Play to Earn, eu quis só dar esta chega relativamente aos gamers serem alguém que entrou cedo nas criptomoedas. Deixa-me então eu agora puxar os NFTs. Os NFTs que eu falei há pouco são basicamente representações que têm uma diferença. Vamos imaginar que é o oposto de uma Bitcoin. Embora seja criptográfico, embora seja criptomoeda, é criado com criptomoedas, ele é o oposto porquê? Porque as regras do dinheiro dizem-nos que cada euro tem que ser igual a qualquer outro euro. Certo? Tu tiras uma moeda de euro do teu bolso, tem que ser igual à moeda do bolso. Qualquer pessoa aqui tira uma moeda de euro do bolso, elas têm que ser iguais. Têm que valer o mesmo. Não são iguais fisicamente, não é isso que importa. Mas elas têm que ser reconhecidas por todos nós como a mesma unidade. Todos temos que a reconhecer e a valorizar de igual modo. Isto chama-se fungibilidade. O dinheiro tem que ser fungível. O NFT significa, em inglês, Non-Fungible Token, que é exatamente o oposto, que é um token não fungível. Porquê? Porque cada um deles é único. Cada um tem uma identidade única, não há dois iguais no mundo, não há dois códigos. O NFT é um código, ok? Que eu posso imprimir em coisas. Eu posso atribuir este código ao meu livro, por exemplo, a este exemplar do meu livro. E quando eu fizer isto, este livro vai ter um número que é único e que é dele e que não há mais nenhum com este número. E é assim que eu crio uma coisa que se chama unicidade digital, que não existia até se criar Bitcoin e as criptomoedas. A unicidade digital permite que eu faça, por exemplo, um quadro digital, se eu for um pintor, faço um quadro digital, pinto, e até hoje qualquer pessoa fazia uma cópia do meu quadro digital e o dele era tão original como o meu, porque as coisas digitais não têm um original, não é? Vocês escrevem um documento Word, alguém rouba-vos o documento e pode dizer que foi ele o autor, porque são todos iguais, fazes copy-paste, são todos iguais. Isto acabou com os NFTs, com a Bitcoin, com a blockchain e com as NFTs isto acaba, porque nós podemos atribuir um token não fungível àquele documento Word e podemos dizer este quadro, esta imagem que eu fiz, esta pintura, este qualquer coisa, é único e este é o original e tudo o resto são cópias. E isto é um valor incalculável para a arte. Isto está a ser usado no mundo inteiro. A nível da arte, então, foi a primeira adaptação lógica.
mas há muitas adaptações para uma coisa destas, que é criar unicidade digital. E isto, Queres falar queria um bocadinho só sobre dizer, isto? não, queria só dizer que isto vai ser fundamental para um tema que vai ser muito relevante nos próximos anos, que é o deepfake. Toda a gente já ouviu falar de deepfake. E como é que nós vamos saber que as pessoas que estão em casa estão a ver exatamente esta entrevista. Neste momento, eles podem estar a ver um computador que está a imitar o Rui ou está a imitar o António. Mas, se nós assinarmos digitalmente, através de criptomoedas, da Bitcoin, que é, para mim, a criptomoeda, esse problema desaparece. Portanto, e este vai ser um tema muito relevante nos próximos anos. As notícias. As notícias. Nós hoje temos uma coisa engraçada que é o barómetro da verdade, não é? E lá vem uma agulhazinha que alguns jornais fazem e metem falso e verdadeiro. Aquilo é um critério daquelas pessoas que pesquisaram coisas. Eu não estou a pôr em causa que eles tenham ou não boa vontade ao fazê-lo, mas é um critério, são pessoas e podem não ter descoberto aquilo que era importante descobrir. Podem não ser bons a pesquisar, podem ter interesses políticos, e têm já agora. Podem ter uma data de interesses que de facto não servem à verdade. A verdade é algo mais que precisa de certificação. Não é propriamente uma opinião que, se tivermos poder, podemos dizer verdade, e se não tivermos poder, não conseguimos dizer verdade. Portanto, é importante. Porquê? Porque todas estas coisas podem terminar a partir do momento que nós dissermos esta entrevista que está aqui é verdadeira, e esta pessoa é mesmo ela, e ela está mesmo neste sítio. Porquê? Fácil, porque agora temos aqui o Miguel a recolher umas filmagens, vamos incluir naquela filmagem o NFT, o Non-Fungible Token, que é basicamente um código que ele certifica e diz: eu gravei isto no dia tal, na data tal, este ficheiro é o original e foi com estas pessoas lá. Inclusivamente, se quisermos validar ainda mais, eu posso ir lá e assinar com a minha assinatura digital e estou-lhe a dar um extra. E se quisermos até saber as pessoas que estiveram presentes, cada uma pode assinar também e sabemos quem esteve presente. Portanto, depois quando vier alguém dizer que isto não aconteceu, é mais complicado, não é? É mais difícil. Então, a certificação de verdade, eu acho que é algo que a blockchain faz como nada mais até na história. A chave móvel digital dá muito jeito, para mim que tenho uma empresa, dá muito jeito, mas não cumpre porque pode ser facilmente hackável. Ainda por cima tem esse problema. Há outro problema que as pessoas às vezes não se lembram. Mesmo se nós quisermos confiar numa entidade e dizemos, ok, a chave móvel digital é, eu não vou dizer uma marca porque vai soar mal, mas é de uma empresa destas que certifica coisas, não é? Ou é de uma instituição financeira. E nós confiamos neles e que aquilo é seguro. A questão aqui não tem a ver com eu não confiar sequer na bondade da marca. As pessoas muitas vezes põem as coisas neste nível de não, mas eles são boas pessoas, eles não estão aqui para nos enganar. Não tem a ver com isso. Eu nem tenho que pensar nisso. Eu não tenho que ter essa preocupação. Eles podem ser enganados também. Eles podem ser hackados. E são, todos os dias. As instituições financeiras ou são hackadas. Há tentativas. Não, são hackados mesmo. Há tentativas são hackados. Eu tenho uns para partilhar no próximo episódio, muitos giros, de milhões que foram desviados dos bancos e que nós não sabemos, mas também outra coisa mais importante até dos milhões que são desviados, porque esses a gente recupera, porque o dinheiro, na verdade, anda para lá e para cá e não existe em lado nenhum. Basta carregarem no botão e criar um novo dinheiro. Tiras dali e pões aqui, o dinheiro é um número, não é? Mas aquilo que eu acho que é importante é a outra parte, que é os nossos dados pessoais. Os nossos dados que deviam ser confidenciais. E esses não estão seguros quando estão na posse de uma instituição, porque essa instituição é certo, e eu conheço pessoas que trabalham em segurança nessas mesmas instituições. E eu sei que é falível. Eles também sabem que é falível. Isto acontece. Não é porque eles não querem, não é porque eles não querem guardar bem a nossa informação, é porque há sempre alguém melhor. E é difícil ter segurança. E, portanto, a melhor segurança é ninguém, além de nós, ter os nossos dados. Isto é que é segurança. Não é delegarmos nos outros e dizer, não, esta pessoa vai proteger muito bem os meus dados, porque eles já existem há muitos anos e são boas pessoas e estão em todo lado e têm... Eu acho que isso é um engano. Os NFTs trazem isso, a possibilidade de segurança individual. Concordo. Pronto. Temos ali a produtora a avisar que só temos 11 minutos. Vamos acelerar para estes dois tópicos. Vamos lá. O metaverso eu acho que é mais o engraçado do que propriamente o útil hoje. Eu acho que houve uma grande curiosidade pelo metaverso, especialmente no ano passado. Eu até fiz um webinar sobre o metaverso, que foram 2 horas sobre o tema, profundamente sobre o que é que estava a ser criado. O metaverso, basicamente, se vocês olharem para o cinema, por exemplo, tem vários exemplos de situações em que vivem ou percebem o que é o metaverso. Um deles muito popular e recente, o Ready Player One, muita gente deve conhecer. Alguns outros filmes que tocam coisas do metaverso são, por exemplo, Os Substitutos, que é um filme que, por acaso, o outro dia apareceu-me outra vez. Na verdade, são a ideia de que nós vamos existir virtualmente também e vamos ter um avatar nosso, ou vários.
e que vamos ter uma existência num outro universo, que é um universo digital. E eu acho isto óbvio, eu acho isto imediato, mas o mundo ainda não acha isto assim tão imediato. E, portanto, eu percebo, mas eu acho que é das ideias mais engraçadas e mais desafiantes e mais fáceis de perceber para mim, que é muitas dificuldades que nós temos hoje e muitas das barreiras àquilo que nós gostaríamos que fosse, os nossos sonhos e uma data de outras coisas, no metaverso eles são mais facilmente materializáveis. Os nossos sonhos são mais facilmente materializáveis no mundo do metaverso. E eu acho que isto é um atalho muito grande para podermos viver vidas, aqui já agora, também muito desequilibradas, eventualmente, em termos psicológicos, porque acho que existe aqui um momento difícil, onde as pessoas quase que preferem viver online do que viver offline. Porque lá está, é mais fácil atingir felicidade imediata, é mais fácil sermos recompensados no mundo virtual. A dificuldade do mundo real é que as coisas demoram mais tempo e, se calhar, às vezes dão mais trabalho e não são tanto como nós gostaríamos. Não estão tão perfeitas para nos agradar, não é? Mas acho que há esta dificuldade, vivemos no mundo do metaverso, mas eu acho que há uma inevitabilidade enorme porque é mais rapidamente compensador. Então, eu acho que todos os alicerces para o metaverso estão a ser plantados pela maioria das empresas de criptomoedas que estão a criar metaversos e que estão a criar sistemas que vão funcionar com tudo no metaverso. Nomeadamente, nós no metaverso vamos ter roupa, não é? Vamos ter colegas de trabalho na mesma. Por exemplo, nós no metaverso vamos ter escritórios de colegas, não é? Nós vamos trabalhar juntos numa sala no metaverso. E o meu colega, que está, na verdade, está na Malásia, mas no meu dia-a-dia ele está sentado ao meu lado. E olhamos um para o outro. E ele está vestido com uma roupa qualquer todos os dias. E estamos ali a conviver e a trabalhar. Eu olho para o computador dele e ele para o meu, mas estamos ambos no metaverso. Não estamos fisicamente, porque ele está na vida dele do outro lado do mundo e eu estou aqui. Estudantes da escola, a mesma coisa. Estamos na universidade, estamos lado a lado. Hoje as pessoas estão lado a lado, mas estão com um quadradinho dentro do Zoom, não é? É uma coisa um bocado arcaica. Isso vai acabar. O que vai acontecer é que nós vamos olhar para o lado e assim, só não vamos tocar uns nos outros enquanto também não fizermos os fatos que sensorialmente nos vão permitir tocar e receber o toque da outra pessoa e receber uma palmadinha nas costas do patrão. Bom trabalho, Rui. E também isso vai ser possível estando na outra ponta do mundo. Portanto, para mim o metaverso é isto, é imediato, é lógico e é claro que vai acontecer. A dificuldade é puramente tecnológica. Sim, era o que eu ia dizer. Neste momento é tecnologia, ainda vamos precisar de melhores processadores, pode ser que a inteligência artificial nos ajude nisso, se é que vai ajudar mesmo. Mas sim, mas ainda falta essa parte. Porque eu já usei o Oculus 2 da Meta, portanto do Facebook, e aquilo é de facto impressionante o que permite. E quando o António estava a dizer que estamos aqui ao lado, eu estava a jogar com um amigo nosso, e ele estava na casa dele, eu estava na minha casa, estávamos a jogar um jogo de raquetes, e aquilo era espetacular, porque eu sentia-o ao meu lado, ele estava ao meu lado, e ele até dizia, pá, sai daqui se não vou dar com a raquete, né? E usava uma expressão que não posso dizer agora, na cabeça, pronto, na cabeça. E parecia mesmo, aquilo está bem feito. E é uma coisa que é grande começar. e que não dá jeito. E que não dá jeito nenhum. Portanto, quando isto evoluir para outra coisa, seja lá o que for, para um implante aqui e que carregamos do botão e estamos noutro sítio, entramos em coisas como Black Mirror e pronto, que é uma série do Netflix e entramos noutros níveis. Sim. Mas acho que essa também pode ser uma inspiração para quem quiser navegar um bocadinho pelo que está a ser feito, é dar uma olhada aos episódios da Black Mirror, que eu acho que é uma série que pensa do lado filosófico das coisas e que, portanto, alinha completamente por estas ideias de que o mundo não vai ser como era e nunca permaneceu igual. Se nós olharmos para trás 30 anos, o mundo mudou brutalmente e a forma como nós funcionamos mudou brutalmente. Portanto, porquê é que acharíamos que daqui a 10 ou 15 anos não vai mudar brutalmente? Nos próximos 30 vai mudar 10 vezes mais, de certeza. Temos 6 minutos. Era o que eu ia dizer. Sabes o que é que vai mudar brutalmente? Diz lá. Que vamos ter que abrir aqui a participação às pessoas, porque eu gostava de ter também esta oportunidade. Não, temos aqui um bocadinho, porque eu gostava de abrir a oportunidade, uma vez que é um episódio com pessoas, e para quem depois vai ouvir este episódio, acho que é giro, e gostávamos de receber aqui alguma pergunta ou alguma observação, alguma dúvida sobre coisas. Obrigado, temos já aqui uma. Boa tarde. Olá. Tenho uma questão relativamente a um dos episódios que foi falado, mais sobre o dólar, o petrodólar e a tendência decadente do dólar e do mercado americano. Sendo que a criptomoeda é uma ferramenta que já há empresas a utilizá-la como nos seus negócios para facilitar esses processos, o que é que esta possível, na vossa
tese de decadência do dólar, pode acelerar e pode promover uma maior simbiose, vamos dizer assim, entre as criptomoedas e as empresas já atuais. Como é que isto pode acelerar? Olha, obrigado. É uma excelente pergunta. Esta teoria não é uma teoria nossa, especialmente, é uma teoria de alguns dos grandes pensadores económicos, nomeadamente o Ray Dalio, o escritor do livro Nova Ordem Mundial. É uma teoria que nós vamos conversando sobre ela porque concordamos muito, porque nos revemos na forma de olhar para as coisas e porque também olhamos para o dinheiro de uma forma séria há muito tempo. E às várias formas de dinheiro e às várias formas de investimento há muito tempo. O que acontece relativamente à queda do dólar versus potenciamento de outras moedas tem a ver com o dólar é visto hoje como uma moeda de reserva e, portanto, uma moeda para onde as pessoas fogem quando há instabilidade e quando há dificuldade. É também uma das moedas que está, a maioria dos dólares não está na posse dos Estados Unidos sequer, está na posse de outros governos espalhados pelo mundo fora e outras pessoas fora dos Estados Unidos, não está nos Estados Unidos. Isto significa o quê? Para já, a queda de confiança no dólar vai enfraquecer e vai fazer com que as outras pessoas comecem a não ver o dólar como uma moeda de reserva. Não se sentem protegidas e, por exemplo, se o Zimbábue começar a dar problemas, eles não vão comprar dólar porque também não sentem que não estão protegidos pelo dólar. E aquilo que tem sido uma coisa alternativa, coisa no sentido objeto, a alternativa de refúgio é o ouro, normalmente. Normalmente o ouro é um hedge relativamente portanto, é um hedge. Ajuda-me, Rui. Um hedge. É um hedge. No sentido de... É uma proteção. É uma proteção que tu invertes quando precisas de te refugiar em alguma coisa. É um refúgio. Porque dá proteção, porque o ouro, em teoria, mesmo finito. Que perca valor hoje... É teoricamente finito. É teoricamente ou pelo finito. menos é financeiramente difícil de obter. É caro. E como é caro, é uma reserva. E as pessoas fogem para o ouro. O que acontece é, fugir para o ouro não é sempre uma solução, e o ouro físico é a única verdadeira proteção, não é? Fugir para o ouro cotado na Bolsa de Nova Iorque, na verdade não é fugir para nada, porque a Bolsa de Nova Iorque está afeta à economia americana. É o paper, sim, eles chamam paper gold, portanto não é bem ouro sequer. Não é bem ouro. E, portanto, o que é que isto significa? É uma invenção de Wall Street. É uma invenção. Mais uma. É mais uma de dinheiro em cima de outras coisas. E quando tu investigas mesmo bastante, percebes que a última delas normalmente é nada. E o que é que acontece? Como é assim, e como as pessoas vêm descobrindo estas coisas, e como as crises são inevitáveis e cíclicas e vão sempre acontecer em todos os lados do mundo, e como nenhum império dura para sempre, porque nunca aconteceu na história, e também não me parece que vai começar agora, aquilo que me parece que é útil e lógico, e que as pessoas vêm a descobrir, é uma moeda não governamental parece-me interessante. Porque se os impérios caem, as moedas desses impérios não são um refúgio, certo? Ou pelo menos não serão para sempre. E, portanto, haver uma coisa cujo valor não está anexado a um império, mas sim anexado a uma coisa que tem regras próprias e que elas valem por si, de alguma maneira... E que não tem mão humana. E que não tem mão humana, são algoritmos, são matemáticas e são processadas de forma incorruptível, até hoje pelo menos. Enquanto assim for, parece-me que a tendência das pessoas com literacia financeira, aprendendo, estudando e sendo curiosas sobre o dinheiro, vão tender para uma coisa que de facto os pode proteger mais do que o resto. Portanto, eu não tenho grande dúvida técnica de que a proporção é imediata, a saída do dólar imediatamente vai ter que beneficiar as criptomoedas. Agora, estamos a falar de humanos, nós fazemos uma data de coisas, nós compramos as coisas que acharmos bem, nós acreditamos ou não naquilo que vemos, nós estudamos ou não o suficiente e, portanto, podemos não ir necessariamente para criptomoedas e ir para outras coisas. Eu também não estou a dizer que é a única forma de proteção. A arte é uma boa forma de proteção, por exemplo. Alguns metais preciosos são boas formas de proteção. Imobiliário, pode ser. O colecionismo. E o colecionismo, claro. Eu só queria dizer que, no passado, o que acontecia quando um império caía é que havia uma rotação de uma moeda para outra. E falta um minuto, vamos já acabar. E hoje... Vamos fazer mais uma pergunta? Ou vamos... Deixa-me só terminar. E hoje nós não temos moedas para rodar, porque todas as moedas governamentais estão a ser impressas como se não houvesse amanhã. Nós vemos o caso da Turquia, nós vemos o caso na Europa, inclusivamente, e hoje não há bem uma moeda refúgio. Quando nós tínhamos o escudo, o que é que acontecia? Para quem é mais velho, o que é que acontecia? Comprava-se marcos, normalmente. Era fácil na Europa comprar marcos, nós comprávamos marcos. Hoje... nós vamos comprar o quê? Não vamos comprar dólares, desvaloriza tanto como o euro em termos de impressão.
Portanto, tem que haver uma nova solução e eu pessoalmente acho que a Bitcoin pode vir a ser uma boa solução. Para Temos quem um não... minuto. É quase a despedida. Para quem não esteja tão também por dentro do que é que acontece com a desvalorização do dinheiro, nós percebemos a desvalorização do dinheiro como uma coisa que normalmente as pessoas não associam à desvalorização do dinheiro, que é a inflação. Okay? As pessoas não pensam que é o dinheiro que vale menos, pensam que é uma coisa que ficou mais cara. Isto é um bocado estranho, porque na verdade as coisas comparam-se com coisas. E o que acontece é só que o nosso dinheiro passa a valer menos. Não é propriamente que este livro ficou melhor. O livro não ficou melhor, ele é igual. Ele tem que custar mais, porque todas as coisas que estão no livro custam mais, mas custam mais só por uma coisa. As árvores estão lá e são o mesmo. Elas custam o mesmo à natureza, a mesma água, o mesmo sol, as mesmas coisas. O dinheiro é que já não compra isso. O dinheiro agora tens que dar mais dinheiro para comprar a mesma água, o mesmo sol, a mesma árvore. Terminamos assim, então, filosoficamente. Sim. Então, se calhar terminamos com estas frases bonitas. Acho que foi uma frase bonita. E vamos convidar-vos, a quem quiser, estar um bocadinho connosco à conversa, autografar o livro e estar connosco ali um bocadinho de uma forma mais informal. Convido-vos a ir ao pavilhão da Self, que é um bocadinho mais acima. Não sei se é 7 e é 8. É já aqui acima, do lado esquerdo. E se quiserem estar ali um bocadinho connosco e autografar o livro e, pronto, dar um aperto de mão aqui ao Rui, esta celebridade, venham ali ter connosco. Agradecer também a vossa presença aqui e à editora Self, como é óbvio, e à Feira do Livro também por este momento. Mas obrigado a vocês em primeiro lugar. Obrigado. Boa tarde. Então aqui estamos para fazer uma resenha número 2 relativamente a este livro, fazer mais uma partilha. Este livro, como sabem, chama-se Um Cão Chamado Dinheiro, do Bodo Schaefer, o maior conselheiro financeiro da Europa, o maior coach financeiro da Europa, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Isto é uma fábula, como eu vos expliquei no episódio anterior, e eu tirei este bocadinho aqui para recuperar aqui uma leitura do livro e uma das lições que me parece engraçada partilhar convosco, para perceberem o valor que está neste livro. Este é um livro que eu recomendava a pais e filhos. Isto não é um livro infantil, mas isto também não é um livro exclusivo para adultos. Isto é daqueles livros que abarcam todas as idades e é para nós, como é óbvio, um orgulho ter publicado Um Cão Chamado Dinheiro. O que eu gostava de partilhar hoje é uma história, uma parte engraçada da história, quando a Kira, a personagem principal, uma rapariga nova, uma adolescente, fala com o seu cão. É uma história de ficção, como podem ver, uma fábula em que o cão percebe de dinheiro e é o cão que ensina sobre dinheiro a uma família que tem alguns desafios e algumas dificuldades. Aqui, neste momento da história, bastante no início, é quando a Kira se apercebe da necessidade de dar atenção ao dinheiro, quando ela diz: eu ainda sou muito pequena para aprender sobre dinheiro. Ainda sou muito jovem, isso é um assunto mais para adultos. E é quando o cão chamado Dinheiro vira-se para a Kira e diz: os teus pais hoje, as questões que tu ouves e as dificuldades que tu ouves os teus pais conversar sobre o dinheiro acontecem precisamente porque eles também acharam na tua idade que não tinham forma de aprender sobre dinheiro e não puderam estudar este tema mais novos. Então, o que é que ele lhe diz? Há um provérbio chinês muito engraçado que diz: faz coisas grandes enquanto elas ainda são pequenas. E esta frase parece-me genial, não apenas para a questão do dinheiro, mas aqui aplica-se ao tema do dinheiro, mas na verdade é dedicar-nos ao nosso dinheiro enquanto ele ainda não é muito. Esta é a moral desta parte da história. Nós devemos aprender a trabalhar com dinheiro independentemente da quantidade de dinheiro que nós temos. É mais fácil até aprendermos a trabalhar com dinheiro quando temos pouco do que quando temos muito. Isto que fique claro para todas as pessoas. Não pensem que porque não conseguem investir ou comprar ações ou poupar, de repente não têm capacidade, nem têm uma posição que seja boa para aprender sobre dinheiro. É exatamente o oposto. É quando não temos dinheiro que devemos aprender a trabalhar com ele. E a Kira, depois desta reflexão do dinheiro, decide pôr em prática uma das coisas que ele convidou a fazer, que foi: enumera uma lista de 10 coisas para as quais tu consideras que o dinheiro é importante para a tua vida. E então a Kira, depois de pensar nisto, faz coisas grandes enquanto ainda são pequenas, que se dedicou a fazer então essa lista. Foi esta frase que a conquistou a criar a sua lista de 10 investimentos que ela, com a sua idade, já gostaria de fazer. Os seus sonhos, alguns dos seus sonhos, se calhar aqueles mais materiais e mais imediatos.
Fica esta partilha, é um convite de facto a lerem este livro, é fantástico, é um livro muito bom. Eu não quero desviar-vos daquilo que sejam outras listas de leitura que vocês tenham, mas gostaria então de incluir este livro. Não, percebam que este é um livro atual, versus às vezes alguns livros que circulam na internet, que são livros já com 40, 50 anos, que não são bem uma realidade, são apenas uma coisa que se calhar era mais interessante e mais verdadeira nos anos 80, hoje o mundo mudou e eu acho que são precisas novas formas de aprender, novos livros, novas premissas, porque a economia está constantemente a mudar e aquilo que é um bom investimento também está constantemente a mudar. Fica aqui, já sabem que têm também um código exclusivo desta comunidade do Bitcoin Talks, do meu podcast, que é AVP Dinheiro. Portanto, vão à loja de Editora Self, www.editoraself.pt, e caso este livro seja o vosso livro eleito, insiram este cupom de desconto e adquiram este livro com um desconto exclusivo. Até para a semana com mais uma partilha sobre dinheiro e finanças pessoais. Boa semana para vocês.